como viver esse processo de fiscalização. A gente vai estar gravando, tá? Então, agradeço aí a presença de todos. Bom, existe, então, né, um histórico, a FAP, o objetivo da FAP, principalmente, é desenvolver, né, através de uma operação conjunta com a FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, ela, quanto estrutura da CNI, né, Confederação Nacional da Indústria, ela também quer estar à frente e amiga do órgão nesse processo. Então, órgãos que se complementam, como a Polícia Ambiental, que tem convênio com o órgão estadual para fazer a fiscalização, até porque tem fogo, né? E nesse processo ela acaba tendo a capacidade, né, de adentrar com menos resistência nas atividades que estejam sendo fiscalizadas. Então, por isso, até o histórico da Polícia Ambiental fazer parte desse processo. O Estado, né, de Minas Gerais é um dos mais, digamos assim, envolvidos no processo legislativo brasileiro, né, cascateando toda a legislação federal a nível estadual. Então, nosso Estado é um modelo, né, de fiscalização e regularização ambiental. A FAP, historicamente, né, em questões temporais, surgiu em 2017, então nós estamos vivendo agora uma 8ª edição desse processo de fiscalização, que vem, né, com um discurso de ser uma fiscalização preventiva, mas ela sim tem caráter também ostensivo, porque uma vez que o fiscal está dentro da sua empresa, está dentro da sua atividade potencialmente poluidora, principalmente a indústria, né, a manufatura, seja ela pequena, média ou grande, empreendimento, a gente observou, né, a gente conseguiu extrair essa lista de empresas, e dentro da lista de empresas, nesta edição, né, outras edições tiveram temas, por exemplo, indústria alimentícia, indústria e processamento do carvão. Nessa em especial, eles estão aglutinando todo tipo de atividade, desde que seja a indústria de transformação. Então, como eu disse, né, o objetivo é contribuir para a melhoria ambiental, incentivar o empreendedor a obter regularização, né? Diferente do mundo, eu hoje resido em Dubai, a gente tem uma unidade aqui que trabalha com consultoria ambiental aqui para indústrias. Aqui é pautado em certificações internacionais, como a ISO, estudos, né, como GRI, protocolo GHG Protocol. Então, diferente do mundo, o Brasil tem um escopo de legislação muito pesada, né, o que faz até com que antipatize de uma certa forma, né, o empreendedor no momento que ele vai optar pelo que ele quer fazer. Então, também nós não temos, né, alguns tipos de indústria, principalmente as pequenas e médias, não tem esse poder de exportação, então a gente fica sujeito a essa legislação interna. Então, dos levantamentos que a gente fez, né, de percentual, vamos supor, de retorno do investimento do órgão ambiental, né, quando eles, em meio à fiscalização, eles obtêm aí dados entre 10% a 30% das empresas fiscalizadas são multadas no momento da fiscalização, e dentro do programa, né, cerca de 5% a 15% delas, né, optaram por se inscrever nesse processo fiscalizatório. Mas se você já está na lista, né, você já sabe que vai ser fiscalizado. E uma vez se cadastrando, você passa a ter os benefícios de atenuantes, como, por exemplo, 50% de desconto numa multa. É um pouco contrassenso, porque apenas 3% das empresas multadas recolhem, de fato, né, a multa. E aí a gente tem processos, por exemplo, de defesa de autos de infração, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente essa dinâmica. Os principais objetivos dessa fiscalização, dessa operação conjunta, é captar dados, até porque o Estado não consegue, né, ter essa capilaridade. Então, ele usa dados, por exemplo, da JUSEM, da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, para obter essa lista de empresas que têm um CNPJ ativo, e muitas delas podem ou não estar operando de fato. Mas é uma operação conjunta, né, que visa essa qualificação das empresas, né, e, obviamente, obter dados de regularidade, tipologia delas, e, dentro desse contexto, a melhoria ambiental,
que é o grande pilar, né, que é melhorar a forma com que as empresas operam, primando aí pela redução de irregularidades ou eliminação delas e, mais importante que tudo, evitar a poluição de qualquer natureza. Essa operação em especial, ela tem um viés preventivo e orientativo, né? Então, ela proporciona para o empreendedor, né, uma fiscalização, diga-se de passagem, pelo menos na voz do órgão, né, mais suave, mais tranquila, onde o empreendedor tem condição de ser orientado e, infelizmente, né, a gente tem aí uma baixa qualidade, dentre os motivos, né, pelos quais essa orientação acontece, é pela baixa qualidade no serviço ambiental em que as empresas estão operando, né, as consultorias. Muitas vezes o cliente que não quer por questões de não ter o investimento, outras vezes porque o profissional é ruim mesmo, ele não sabe da legislação. A Legalizar, por exemplo, né, que nasceu dentro de um escritório de advocacia, é uma raridade, né, porque nós não vemos uma equipe técnica se aliar à equipe jurídica para esse processo, né, preventivo e orientativo. E é uma crítica, né, da própria secretária de Meio Ambiente, dessa baixa qualidade dos profissionais que tem na área. Então, a gente vê aí, eu não trouxe os números, mas, né, nós temos aí, começando com cerca de 500 empresas, hoje a gente tem mais de 4 mil empresas fiscalizadas, então há um crescimento, ou seja, a operação da FAP está crescendo, né, ao longo do tempo, e a expectativa de 2024 agora é que eles tenham cada vez mais corpo técnico, mais pessoas, mais treinamento dessa equipe que vai fiscalizar, para que eles tenham cada vez mais conhecimento sobre o que analisar dentro do empreendimento, né? A gente precisa entender também, né, a estrutura do órgão ambiental estadual de Minas Gerais. Então, ele é dividido em SUPRANs, né, que é o órgão mais próximo ali do empreendedor, que é o órgão regularizador, licenciador. Então, nós temos hoje 9 superintendências. Nossa empresa está baseada no SUPRAM, Zona da Mata, que abrange mais de 156 municípios. Então, em termos de capilaridade, é difícil para o órgão, né, com uma equipe reduzida, fazer essa fiscalização rotineira. Então, acaba que as atribuições fiscalizatórias, né, eles apostam muito que a FAP seja aí esse instrumento para que eles consigam chegar nas empresas, né, com uma estrutura montada para isso, específica para isso. Então, as SUPRANs, né, não só promovem o processo de regularização, decide sobre licenciamento ambiental, intervenção ambiental, e é dividida aí no estado de Minas em grandes 9 superintendências. É preciso falar sobre compliance ambiental, porque para se preparar para uma fiscalização, a gente precisa pensar, né, como as empresas estão organizadas para isso, e a gente observa ao longo do tempo, nos meus, pelo menos, 17 anos de carreira na área ambiental, que o compliance ambiental é algo que também nós não estamos aculturados a fazer esse investimento, né, e como a gente tem visto, né, as empresas entendem que isso é só para os grandes, que não é para mim, eu tenho uma empresa pequena, né, mas assim, como a grande, diferente do volume de informações, as obrigações ambientais elas têm que ser feitas por todos, né? Então, o compliance é um conjunto de procedimentos e regras, que é o que a gente vai estar debatendo aqui, né, de como manter essa organização em todas as linhas, né, de frente da empresa e principalmente, né, assim como as questões trabalhistas, a questão ambiental passa a ser um grande, talvez, vilão aí dos pequenos que não têm condição financeira de fazer esse investimento. Então, ficam à margem aí da legislação, né, e não mantém essa organização interna para as suas operações. Então, para um compliance bem sucedido, né, um programa de compliance, que também a gente não precisa falar aí de programa da NASA, né, de Harvard, pequenos ajustes, pequenas inovações no processo de organização interno são capazes de gerar um compliance mínimo para esse processo fiscalizatório acontecer.
E, acima de tudo, a gente percebe a falta, né, de conhecimento do comportamento fiscalizatório das empresas. Porque, obviamente, o dono da empresa ele está focado na estratégia, ele está focado em vender, ele está focado na operação propriamente dita. Então, trazer os colaboradores para esse processo de compliance e aculturá-los com esse processo de compliance, né, é uma função de todos, dentro da cultura organizacional, passa a ser, então, um pilar que vai gerar uma redução de risco no processo de regularização da empresa. Então, como compliance, né, eu coloquei aqui 3 principais pilares. Primeiro, o compliance, ele visa o cumprimento de normas, né? Eu faço compliance pautado em alguma coisa. Então, quando eu tenho um compliance, eu, obviamente, vou observar primeiro requisitos legais. Já existem softwares que fazem isso pela empresa, que mapeiam todo o processo, né, legislativo que ela tem que cumprir. Por exemplo, a gente acabou de fazer um compliance agora, com um software que chama UseNatura, de uma empresa de projetos, e só de requisitos legais, a gente teve que responder mais de 1.200 perguntas dentro do sistema. Então, para vocês verem a massa, né, o grande número de legislações que estão ligadas a cada uma dessas perguntas, que talvez se referem a mais de uma legislação. Então, né, existe esse calendário de obrigações ambientais por tipologia de empresa. Então, a maioria delas, principalmente indústria, né, já tem ali, é como se fosse um monte de imposto de renda, porque é autolançamento, a maioria dessas obrigações ambientais, elas são de autolançamento. Então, onde, né, você percebe que o compliance também gera o quê? Dados qualitativos e quantitativos, né? Quanto que eu produzi, quanto que eu usei de matéria-prima, quanto que eu estou utilizando de recursos ambientais, desde energia elétrica, água, enfim. Então, quem está fazendo compliance tem poder, tem governança sobre dados e, consequentemente, consegue cumprir com mais facilidade as normas. Ele evita, né, o compliance evita sanções e riscos legais, porque diminui esse custo, né, com multas, ou mesmo defesa, faz essa zeladoria e a gestão de riscos, né, e, óbvio, promove o mapeamento e correção desses passivos ambientais que podem ser observados por você internamente, se você fizer esse dever de casa, quanto empresa, ou você acaba promovendo também uma organização para que a fiscalização tenha também uma boa impressão de você no momento que ela chegar dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Num terceiro momento, o compliance, ele melhora a reputação. Então, quando a gente olha para a cadeia, né, de fornecimento, grandes empresas querem comprar de empresas pequenas que mantêm um mínimo de organização, um mínimo de compliance, né? E uma vez autuada, a empresa ela responde, né, dentro do direito ambiental, a gente tem a tríplice responsabilidade. Então, quando eu falo de uma autuação ambiental, eu não falo somente de uma multa, né? Eu estou falando aí, literalmente, de responder na esfera civil, onde o Ministério Público é o titular em apurar danos, em apurar irregularidades e fazer, né, a montagem ou do inquérito civil ou de uma ação civil pública. Na esfera criminal, porque necessariamente quando se tem um processo de autuação ambiental, de auto de infração, vai uma cópia para a delegacia de polícia para instaurar um inquérito, um termo circunstanciado de ocorrência, que caia lá nos juizados especiais, e administrativa perante o órgão ambiental, né? E aí entra, né, o compliance hoje, ele é importante porque bancos, instituições bancárias e financeiras estão buscando, né, só dar dinheiro, só fazer aporte de financiamento em empresas que têm ali um mínimo de organização, principalmente que comprovem que não estão poluindo, que estão fazendo ali o seu compliance mínimo, né, documental, que detenha a devida obtenção das suas licenças. Então, passa a ser uma barreira não tarifária, né, não fazer o compliance, porque, obviamente, como eu disse, você vai ficar marginalizado. E aí, né, o programa FAP, quais são as soluções viáveis, né?
dentre o ranking, né, eu ranqueei em 5 principais temas, né, que a fiscalização vai estar verificando em campo, quando dentro das empresas, dentro das organizações, começando aí em MTR, né, que envolve a gestão de resíduos, a logística reversa, que é uma legislação instituída por esse ano, numa nova deliberação normativa, já era uma legislação federal, e eu tenho acompanhado, né, essa internalização dessa legislação, a regulamentação dela dentro de Minas Gerais, as boas práticas e o compliance, como já falado, o licenciamento e regularização e a preservação ambiental. Então, vamos aí quebrar, né, esses assuntos aí, porque agora entra aí o pulo do gato, né, que é o que talvez exista um gap, uma ausência de informação acertada por parte do órgão, que publica, né, a fiscalização FAP, mas não adentra, propriamente dito, no assunto das temáticas importantes para as empresas. Então, dentro do MTR da gestão de resíduos, o que você tem que organizar para receber esse fiscal, essa fiscalização? Lembrando que isso é uma operação conjunta, porém, a partir do momento que o seu CNPJ está aberto, a qualquer momento você pode ter um fiscal entrando dentro da sua empresa, né? Então, não é... Ah, Caroline, mas só existe fiscalização quando a gente tem uma operação como essa. Não. Né? A qualquer momento você pode ter uma fiscalização, então você precisa organizar isso para a vida da empresa. E precisa aculturar seus colaboradores para que eles tenham essas informações estratégicas no momento de recepcionar a fiscalização. Gente, pode me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Ao final, né, a gente pode debater assuntos específicos, mas do que eu estou falando aqui, se tiver alguma dúvida específica, pode me interromper que a gente vai tirar as dúvidas. Bom, notas fiscais de destinação de resíduos. Por quê? Já há algum tempo, a legislação do Estado de Minas, ela determina que você tenha toda a documentação de destinação de quaisquer resíduos, desde o resíduo reciclável até o resíduo perigoso, em especial ele, que demanda, né, outras camadas, por exemplo, licenças específicas para transportar e destinar corretamente, licenças ambientais dos destinadores e transportadores, por óbvio, eu, gerador de resíduo, eu sou responsável pelo meu resíduo, do momento que eu gero ele dentro da minha empresa até a destinação final, e principalmente se eu tiver, por exemplo, um acidente transportando um resíduo perigoso, por exemplo, eu destinei um resíduo de graxaria de uma empresa e o caminhão que estava transportando acidentou, derramou esse resíduo, esse resíduo perigoso numa lagoa, por exemplo. Ah, mas eu destinei, o transportador levou, a partir do momento que sai de dentro da minha empresa, é problema do transportador e do destinador. Incorreto, errado e totalmente irresponsável. Porque o gerador, ele é responsável pelo seu resíduo até o final da destinação dele. Então, surgiu, há mais ou menos 2 anos atrás, o sistema do Manifesto de Transporte de Resíduos, que hoje inclui também os resíduos recicláveis. Então, muitas empresas destinam para o lixo da prefeitura, os seus resíduos de escritório, por exemplo. Então, é salutar que você tenha camadas, né, de compliance para que você assegure que aquele resíduo está documentado. Então, se você destina para o lixo comum da prefeitura, você tem que ter minimamente uma carta de anuência da prefeitura assinando, que se responsabiliza por aquele resíduo e está recebendo ele e passa a ser o corresponsável por ele. Nós já tivemos aqui no estado de Minas, né, várias questões envolvendo grandes empresas destinadoras de resíduo, né, por exemplo, não vou citar o nome, mas nós tivemos uma empresa que incinera resíduos de saúde hospitalares, onde foi descoberto, né, um galpão cheio de resíduo de saúde, com peças anatômicas, gente, pedaço de braço, pedaço de órgão, indevidamente estocados, né? Então, fizeram ali
o traqueamento, né? Fizeram ali toda a verificação da cadeia de onde surgiu aquele resíduo, e por isso o manifesto de resíduo passa a ser um documento que rastreia, né, esse resíduo até o seu destino final. É um sistema online do Estado de Minas Gerais, ligado ao CNIR. E o que mais internamente eu preciso reconhecer que é importante? É ter um acondicionamento correto. Então, as baias de resíduo devidamente identificadas por tipologia de resíduo é algo indispensável, né? Muitas empresas falam, mas eu tenho uma logística diária. Tá, mas até vir o transportador pegar o seu resíduo, você destina ele aonde, internamente? Você coloca ele nos cantos da empresa, você destina ele para uma salinha que não tem a devida contenção, de repente é um resíduo de efluente que você não pode deixar cair no solo, porque senão você vai causar uma poluição do solo e até de um lençol freático, né? Nós temos casos aí de empresas que fazem parte, né, de uma lista negra, que se chama áreas contaminadas, áreas que já foram, por exemplo, antigos postos de combustível, áreas que ficaram, né, impactadas aí por atividades anteriores, que o atual dono, né, teve que pagar esse passivo ambiental para ser retirado do local. Nós temos um cliente em Muriaé que construiu, né, uma concessionária de veículos em cima de um ambiente, de um terreno onde era um antigo posto de combustível. Como essa área já havia sido mapeada anteriormente, a empresa atual está tendo que não só retirar aquele material, porque foi encontrado fase livre, né, ou seja, poças de óleo lubrificante e óleo diesel dentro do solo, dentro do lençol freático, e o custo, né, de você fazer essa remediação é altíssimo. Então, as baias de resíduo, né, por mais bobinhas que sejam aí, elas têm esse papel fundamental de trazer o acondicionamento correto temporário dentro das empresas, e muitas delas, né, deixam isso passar ao argumento de que a logística é muito boa. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né, ou PGRSS, que é o de Serviço de Saúde, que hoje clínicas, hospitais, clínicas veterinárias precisam fazer, né? Nós tivemos, por exemplo, aí o caso da Nacional do Manga Larga Machador, um evento com mais de 1.600 animais. Só para vocês terem uma ideia do volume de resíduo veterinário, né? A gente faz o benchmarking, a gente faz toda a nossa perspectiva estratégica de plano de ação baseada em Olimpíadas, né? Ainda assim, as Olimpíadas têm menos animais do que, por exemplo, uma nacional do Cavalo Manga Larga Machador, que acontece 15 dias em Belo Horizonte, todos os anos. Então, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele vai caracterizar o resíduo, ele vai trazer dados quantitativos, ele vai trazer dados de como a operação interna acontece, se ele é condicionado em baia, se ele é condicionado em local impermeabilizado, qual tipo, se esse resíduo, né, dentro da classificação que a própria ABNT, né, determina qual a classificação dele, se é um resíduo perigoso, se ele não é um resíduo perigoso. Então, existe a parte técnica, né, que envolve o planejamento, né, e a descrição desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, ele é um grande instrumento, né, onde a empresa consegue ali colocar na mão dos seus colaboradores como sendo o norte, o roteiro de operação interna, para que esses resíduos sejam gerenciados internamente. E tão importante quanto o MTR para o transporte é o certificado de destinação final, né? Então, muitas empresas também, quando você abre o sistema MTR, sim, ela emitiu o MTR, sim, ela fez a destinação com uma empresa licenciada e certificada, porém, ela esqueceu de pegar o certificado de destinação final e dar lá a finalização dentro do sistema, né, e documentar essa destinação final. Então, você não sabe se o transportador jogou lá dentro de um galpão, igual aquele caso lá dos resíduos de saúde, você não sabe se esse destinador queimou no fundo da empresa dele, você não sabe se esse resíduo foi para um aterro não licenciado,
Então, o certificado de destinação final é um instrumento que deve estar anexo à nota fiscal, ao MTR, indispensavelmente, né? E dentro do sistema do Estado, porque também vai ser fiscalizado o sistema, eles vão verificar se você fechou o ciclo da destinação final, né? Até o recebimento desse certificado por parte do transportador e do destinador. Uma coisa também que é seríssima, né? Quando se chega ali, por exemplo, a fiscalização internamente dentro da empresa, as empresas de consultoria detêm senha e login dos sistemas. Então, a empresa não tem uma pessoa responsável dentro que detém esses dados, que organiza esses dados, que tem separado lá a senha e login para o fiscal poder entrar. Então, se o fiscal chega e pede a senha... Não tem, não. Então, eu não. Não sei, não. Não tem problema, né? Não, é você que está respondendo, é aquilo que a gente sabe. É. Você tem que perguntar a outros órgãos se... Como é que é? Acho que tinha o microfone ligado, mas... Tá, joia. Mas se tiver alguma pergunta, pode falar, tá, gente? Então, faz parte do compliance, né, e da gestão do conhecimento que a empresa detenha essas senhas de sistemas com ela. Ainda que a consultoria compartilhe com vocês, é preciso que você detenha governança sobre esses dados, afinal de contas, lembrando, é autolançamento. Muita gente confere o imposto de renda antes do contador rodar, concorda? Mas quase nenhuma empresa, eu estou falando de grandes empresas multinacionais, tá bom? Estão destinando resíduos para empresas não certificadas, não detém governança com relação a senhas de sistema, então não sabe nem por onde anda, nem sabe que se tem um sistema, né? E aí, no momento que você é questionado pelo fiscal, ele já fala assim, epa, é aqui que eu vou nadar de braçada. O cara não sabe nem se tem senha ou se tem esse sistema na empresa dele. Lembrando que é para todas as empresas, pequena, média e grande. Verificar a existência, né, de pendências no sistema, como eu disse, o MTR é um que a gente vira e mexe, abre e pega lá, né, certificado de destinação final faltando. O cadastro do CNIR, né, que é uma outra obrigação ambiental, que é um sistema federal, então ele roda o Brasil inteiro, é obrigado a jogar essas informações, que na verdade, se você tem o seu MTR direitinho, fazendo lá seu DMR, sua declaração de movimentação de resíduos semestral, você consequentemente vai ter toda a informação necessária para lançar seus dados no CNIR. Com relação à logística reversa, é interessante, porque é uma normativa literalmente nova, né? Ela surgiu agora no início do ano, em fevereiro, e 31 de dezembro é o prazo para que as empresas estejam devidamente cadastradas, e aí a coisa amplia, porque aí nós estamos falando de redes supermercadistas, redes, por exemplo, Walmart, Renner, toda empresa que gerar embalagem no seu processo, seja ele o produtor, seja ele o transportador, seja ele o comercializador dessas embalagens, ele vai ter que fazer o processo de inscrição no sistema. Então, é uma deliberação normativa do Estado de Minas, que internalizou a legislação federal. A exemplo, Mato Grosso do Sul, o Ministério Público, né, fez uma grande operação e literalmente fechou várias empresas lá, então foi um caos. Há 1 ano e meio atrás, por exemplo, né, teve gente do Mato Grosso nos ligando aqui em Minas, olha, pelo amor de Deus, me salva que eu não sei o que eu faço, né, então... o Ministério Público, né, é um agente fiscalizador também, que dentro da Lei de Ação Civil Pública, ele titulariza, né, em nome, é a persona que em nome do meio ambiente fala ali na justiça contra as empresas. Novamente, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos vai ser o norte para que as empresas consigam promover, né, a adequação ao sistema de logística reversa. Então, são essas ações governamentais aí, federal, que agora Minas, né, também internalizou, criou a sua própria lei, criando aí estratégias para redução, reutilização e reciclagem de materiais, tendo ali os catadores, né, as associações de catadores como os grandes atores aí desse processo. E dentro desse processo, você tem empresas como uma parceira nossa, que é a Eu Reciclo,
que é uma das que faz, né, esse processo entre associações de catadores e empresas, né, geram esses certificados de destinação dentro da logística reversa ou vendem créditos para que você, por exemplo, eu sou uma empresa de lubrificantes, não é o caso, mas vamos pôr aí uma Renner, né? Estou citando o nome só para vocês entenderem, né? Que chegam caixas e caixas todo dia de vestimenta, de roupas, de objetos, de acessórios. Essa empresa, se ela não tiver um processo de logística reversa, ela pode comprar créditos, né, dessas empresas, por exemplo, a Eu Reciclo, né? Esse processo hoje, ele gera, né, impactos positivos na cadeia de reciclagem, como eu disse, né, elevando cada vez mais a participação das cooperativas de materiais recicláveis, beneficiando organizações de catadores, fazendo com que essa operação de coleta e triagem, né, seja cada vez mais, né, um processo natural entre as empresas. Então, o supermercado vai ter que fazer, lojas vão ter que fazer, e os grandes geradores, né, como eu disse, as grandes operadoras aí, grandes magazines, vão ser as que mais serão impactadas, né? Então, a gente vê que as obrigações ambientais não são só atinentes à indústria, mas está chegando já no comerciante, né? Então, esse cascateamento aí e essa logística reversa vai ser um dos temas dessa FAP 8ª edição. A logística reversa, então, esse conjunto de ações, né, que envolve a coleta, o transporte, a reciclagem, para onde que esse resíduo vai ser reciclável, o que ele vai virar. Então, voltando, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos é um grande instrumento, né, com o qual as empresas vão poder aí mapear esse processo e a cadeia de fornecimento, né, vai ser totalmente impactada aí. Então, esse trabalho, né, de olhar para dentro da sua empresa. A gente tem 2 perguntas no chat. Tá, pode fazer aí, fala aí para mim. A primeira é sobre, futuramente, a regulamentação do crédito de carbono entraria na etapa do MTR? Não, até porque a gente não tem ainda uma regulamentação dos créditos de carbono no Brasil. Toda a parte vinculada à gestão de crédito de carbono, ou a redução dele, ou mesmo a política, né, de vantagens financeiras ou tributárias, não foi regulamentada. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara. Eu fiz um podcast com a Weng, João Molevade, há 3 semanas atrás, né, infelizmente, ainda gera, né, essa dúvida, enquanto o mundo já está fazendo isso, o Brasil ainda está aquém, porque ainda não regulamentou, né, então, infelizmente, não entraria ali no sistema MTR ou mesmo da logística reversa, né, vai entrar, porque tudo isso, né, vai passar a ser um processo de gestão de dados, né, a partir do momento que você sabe o que você gera de resíduo, a partir do momento que você gera dados, né, de quão impacto você gera, isso facilita o processo de assessment, né, que é o baseline, que é você fazer todo o mapeamento, né, dos impactos que você gera, desde o fornecimento de matéria-prima até a casa do consumidor, né, que são os 3 escopos principais dos processos de GHG Protocol, né, que se faz, mas, infelizmente, ainda nós não temos a regulamentação sobre isso no Brasil. E a outra é? E a outra pergunta é sobre... Pode melhorar a pergunta aí. A outra pergunta é sobre logística reversa, né, que está perguntando se qualquer tamanho de empresa terá que fazer, do microempreendedor, microempresa até o grande. Sim, todas as empresas, pequena, média, grande, comércio, vai ter que adequar a logística reversa da deliberação normativa 249. Como eu disse, os grandes vão ser os primeiros impactados, porque são os que mais geram, né? Imagina um Magazine Luiza sendo aí, né, questionado sobre o quanto de embalagens em quilos, em toneladas ele gera por mês, por exemplo. O prazo é agora 31 de dezembro para inscrição no sistema, e a partir disso, todas as empresas de todos os tamanhos vão estar sujeitas e suscetíveis à multa.
E uma outra pergunta é se MPR, né, seria a mesma coisa que MRP, que é gestão de materiais. Não, acredito que não. O MTR é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Eu acho que... Ele foi instituído, né, e cascateado a partir da 12.305, que é a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ele é um sistema que foi criado para rastreamento dos resíduos que são gerados nas empresas. Mas depois eu posso tentar entender melhor, mas eu também não conheço essas outras iniciais. São Tá? só... De pronto, eu já digo que num primeiro momento não tem a ver, não. Boas práticas e compliance ambiental, né? Então, é o gerenciamento interno do layout, por exemplo, né? O fiscal, quando ele chega, a primeira impressão que ele tem é a que fica. Então, se ele chega num chão de fábrica, ele observa, porque lembrando, gente, a fiscalização não vai parar no seu escritório e vai te pedir papel, não. Ela vai rodar a sua empresa de canto a canto, inclusive áreas externas, e vai fazer todo um diagnóstico, gerando ali um auto de fiscalização, contemplando tudo que o fiscal viu. Então, se ele chega dentro de uma empresa que tem um layout completamente bagunçado, matéria-prima para todo lado, setores bagunçados, né, sem qualquer distinção e departamentização, né, imagina uma linha de produção onde você tem, né, alimentação com matéria-prima e esse processo até o final, se isso está de forma bagunçada, o fiscal entra ali e já vê aquela primeira cena, aquela paisagem, né, então a questão visual, ela é muito importante para o processo fiscalizatório. Então, o que se deve fazer nesse momento é criar, então, né, uma limpeza geral dentro do chão de fábrica, jogar fora ou doar aquilo que não, ou vender aquilo que não está sendo utilizado, né? Muita gente aí, eu vejo muitos empresários acumuladores, né? A empresa, você chega lá, tem mais lixo do que matéria-prima e produto acabado, porque não, esse aqui não joga fora que a gente vai usar depois. Não, esse aqui não joga fora porque daqui a pouco vai voltar essa linha de produção de novo. Então, ainda que você queira aproveitar, né, tem esses locais adequados, essas baias, né, de produtos de reaproveitamento. Assim como você tem que ter uma baia de resíduos, você pode ter uma baia onde você vai colocar ali, por exemplo, todo esse material que vai ficar organizado. Né? A ideia é organizar o chão de fábrica, o layout produtivo, as áreas externas, evitar lixo acumulado nos quatro cantos, né? Porque isso passa uma má impressão para o fiscal no momento que ele vai, e isso faz parte das boas práticas, né? Processos operacionais internos e externos bem definidos, né? Então, muito normal a gente ir para uma empresa onde não existe, né, o profissional ali da limpeza treinado, para poder entender esse processo operacional, né? Então, nós já tivemos, por exemplo, situações onde ocorreram incidentes, né? Imagina, a gente estava, um cliente que tinha uma área de lavagem de caminhões, uma área de manutenção, onde ele trocava óleo. E uma bombona dessa de óleo derramou. O pessoal da limpeza foi fazer o que dentro do senso comum da cabeça deles, né, gente, é o viável. Empurrou tudo para dentro da caixa separadora de água e óleo. Quando nós fomos para o laboratório no próximo mês para fazer a análise da caixa separadora de água e óleo, a caixa separadora está completamente lotada de óleo, sem cumprir a sua função de fazer a separação e gerar ali, né, a segregação daquele material oleoso e, consequentemente, gerou poluição de qualquer natureza. Então, quer dizer, um desavisado dentro da empresa, você não tem esses processos operacionais, por exemplo, na ocorrência de um incidente, o operador daquele incidente deverá imediatamente avisar a consultoria ambiental para que ela tenha toda, né, a instrução técnica do que deve ser feito. Na cabeça daquele colaborador, eu acho que ele é uma gracinha, coraçãozinho para ele. Mas ele comprometeu um sistema de despoluição,
né, e colocou a gente numa situação difícil, porque era uma empresa que tinha condicionante, ela tinha um prazo para protocolar aquela análise, e, por óbvio, a gente nem realizou a análise, porque eu sabia que a análise ia dar totalmente fora dos parâmetros. Então, isso gera custo de tempo e dinheiro para a empresa, processos internos onde as pessoas não sabem o que fazer, como receber um fiscal, que documentação apresentar, se acontecer um incidente, o que ela deve fazer, para quem ela tem que ligar. Isso é muito comum, tá? Ainda que internamente você tenha ali um profissional da área, ele não consegue ali diuturnamente acobertar todas as situações que acontecem. Então, treinamentos, capacitações dessas boas práticas, né? Avisar o óbvio, falar o óbvio é necessário. Até porque você tem turnover, você tem funcionários saindo e chegando novos a todo tempo. Então, você vai precisar fazer esse processo cíclico, né? De criar esses processos operacionais, treinar, e ele não é estático. Você não vai colocar ele lá dentro da sua gaveta ou pregar um papel lá na área de lembretes da empresa e todo mundo vai passar por aquilo ali de noite, ninguém vai fazer o que tem que ser feito. E na hora que a fiscalização chega, né, espirra todo mundo e fica o dono ali para responder o que não sabe nem o que está acontecendo. Então, isso é algo muito comum. Governança documental, postura fiscalizatória, como eu disse, né? Ou espirra todo mundo, ou coloca o gerente que não está nem sabendo da hora do Brasil, não sabe senha, não sabe que sistema que tem, não sabe da estrutura de licenciamento ambiental que a empresa tem, não detém as informações, porque geralmente fica tudo com a consultoria, né? A empresa quer terceirizar, mas ela esquece que ela tem que também ter uma cópia de tudo. Independente da sua consultoria ambiental ser externa, você precisa ter a documentação internamente. Então, sempre, né, é comum, pelo menos na nossa consultoria, que a gente replica sempre 2 cópias, né, sendo uma digital no drive da empresa, compartilhada com todo mundo. Nós temos um sistema de gestão ambiental, onde a gente sobe todas as informações lá, e a gente imprime para que essa pasta esteja ali de fácil acesso para o fiscal. Porque se você facilita a vida do fiscal, consequentemente, esse fiscal vai pegar leve com você. Agora, se o cara chega lá, pega a empresa bagunçada, vai no setor administrativo, ninguém sabe de nada. Consultoria não sabe nem a senha do sistema, porque já não acessa tem muito tempo. A chance de você ser multado é muito grande, né? Então, você não está fazendo gestão de risco. E a gestão do conhecimento, como eu disse, você tem funcionário entrando e saindo a todo momento. A consultoria ela é responsável por treinar e qualificar os colaboradores internos para que eles tenham responsabilidade sobre a guarda desses documentos. E, acima de tudo, gente, documentação interna, por exemplo, atas internas do dia a dia, isso não é um documento que você está ali à mão para o fiscal, né? Você está ali, é tudo de ruim que aconteceu no mês, a sua consultoria relatou ali, todas as suas vulnerabilidades. Um desavisado vai tá com aquele bando de pasta lá que ele não sabe o que é, não tem conhecimento sobre o que, né? Então, o ideal é que estejam, inclusive, em locais separados, né? Então, atas de visita da consultoria, que é aquele trabalho que você está ali, né? Limpando o chão de fábrica, limpando e criando ali, né? Soluções para as não conformidades. Ele esteja separado da documentação que vai para a mão da fiscalização, porque você não pode, literalmente, olha aqui como é que olha aqui minha documentação. O cara começa e fala assim, nossa, que ótimo. Não vai precisar nem de eu fazer a vistoria. A ata de visita aqui já está me dando todos os itens que eu preciso para te multar. Então, muito cuidado com essa documentação estratégica da empresa, né? Com esses relatos de segurança do trabalho, com esses relatos internos, né, daquilo que não é para ir para a mão da fiscalização, porque, por óbvio, são documentos onde você está investindo ali na gestão, você está investindo em melhoramento, né, da sua operação, mas não quer dizer que você tem que, por exemplo, mostrar isso para o fiscal, né? Só uma pessoa inocente, sem avisar, sem estar qualificada para essa postura fiscalizatória, vai entregar um documento desse, né? Gestão da cadeia de fornecimento, como eu disse, né? Eu tenho que buscar ter fornecedores também, seja consultorias de toda natureza,
que tenham a devida responsabilidade, né? Gestão da cadeia de fornecimento, por exemplo, se eu tenho madeira no meu processo, se eu tenho água no meu processo, se eu tenho qualquer recurso natural no meu processo, né? Eu não posso permitir que o meu setor de compras não tenha um compliance mínimo para saber analisar uma documentação se aquele fornecedor de madeira tem licença ou não para me fornecer aquela madeira nativa, ou que seja uma madeira de reflorestamento, seja um eucalipto ou outro do tipo. Então, hoje, né, eu treino, né, a gente treina desde o setor de compras para esse compliance, o que ele tem que saber, que ele tem que exigir da cadeia de fornecimento. O técnico de segurança do trabalho, pessoal da administração, gerência, que, consequentemente, geralmente é quem vai receber a fiscalização, né? O que essa galera está ali empoderada de informações e documentos para poder apresentar? E a gestão ambiental e da sustentabilidade, a partir do momento que a sua consultoria está fazendo o que ela tem que fazer, né? Não adianta ir lá bater na costinha, pegar seu dinheirinho ali todo mês e não se responsabilizar tecnicamente, até porque todo gestor ambiental que está dentro da empresa tem que emitir uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, se é da área química, do Conselho Regional de Química, se é um gestor ambiental, do conselho, ou engenheiro, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA. Então, essa gestão ambiental ela tem que ser feita por pessoas qualificadas e que entreguem, né, o que esse compliance que a empresa precisa e essas boas práticas em forma de processos operacionais didáticos, com o devido treinamento, né? Não adianta ir lá um dia, percorrer a fábrica, tomar um cafezinho com dono e ir embora para casa, né? Isso não é gestão ambiental. Alguma pergunta? Então, no licenciamento e regularização, né, gente, basicamente os documentos de certificado de licença, de outorga, alvarás, DAIAs, por exemplo, você está tendo uma obra lá que você está fazendo supressão de uma vegetação, você está entrando em APP, elas têm que estar dispostas, né, num quadro de avisos no hall de entrada da empresa. Lembra? Facilita a vida do fiscal, que ele vai gostar de você. Então, na hora que ele chega, ele já vê aquele hall de entrada lotado de papel, certificado de regularidade do IBAMA em dia, certificado técnico federal disposto, suas licenças todas ali bonitinhas, e, lógico, atentar para a validade. Todos esses documentos têm validades diferentes. Certificado de regularidade, por exemplo, do IBAMA, você tira ele trimestral, quando você paga lá a taxa, né? E, óbvio, você cumpre o RAP, que é o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras Anual, você vai conseguir emitir esse certificado. Então, são várias obrigações, como eu disse, né? E dentro delas, a obrigação de dispor, né, de forma pública essa documentação no hall de entrada da empresa. A licença tem que estar compatível com a atividade e o tamanho, né? Eu mudei de local e eu estou usando a licença do local anterior. Não pode, porque a licença, via de regra, você licencia a atividade naquele endereço. Você não consegue emprestar ela para outro endereço. Do mesmo jeito que eu sou uma indústria cosmética e agora eu comecei a formular produtos, por exemplo, de medicamento. Então, eu mudei a atividade ou acrescentei atividade. Olha, eu tinha uma capacidade produtiva de 100, um exemplo, né, de abate de 100 mil animais por mês, agora eu aumentei, eu estou abatendo 500 animais por mês. Por óbvio, eu aumentei de tamanho e todas essas mudanças devem ser diuturnamente conversadas com a equipe de gestão ambiental. Por quê? A equipe de gestão ambiental, ao contrário do que as empresas pensam, ela se compara à alta administração da empresa. Porque se eu quero mudar a minha atividade, se eu quero mudar de endereço, se eu quero fazer uma intervenção ambiental, se eu quero aumentar, reduzir o tamanho,
aglutinar novas atividades, tudo isso impacta no meu licenciamento e regularização. Então, não adianta, né? A gestão ambiental está ali marginalizada no processo de alta gestão da empresa. Ela é, pau a pau com a alta administração, talvez até ali um conselho de administração, porque a gente vai buscar a todo momento trazer para o cliente, né, a licença compatível com a atividade dele, tal qual a empresa está. Identificar ampliações, né, sem prévia autorização do órgão. Então, nesse momento de fiscalização, o órgão também vai bater nisso. Então, se você ampliou, se você reduziu, se você modificou, ele vai estar de olho nisso, porque ele vai estar lá com a sua licença na mão, falando, mas você abate 100 aqui na sua licença, que você tirou 5 anos atrás, hoje a maioria das licenças tem 10 anos de validade. 10 anos, gente, é muito tempo. Muita água passa debaixo da ponte de uma empresa, né? Então, dentro desse processo, a gestão ambiental, ela faz essa identificação, por isso que não pode ir lá, né? Como se diz, com uma visita vazia, que não vai gerar dados necessários para que você esteja ali orientando corretamente o cliente para que ele obtenha previamente as autorizações do órgão licenciador. Cumprimento de condicionantes e evidências delas, como eu disse, não adianta a sua empresa de consultoria estar lá cumprindo as suas condicionantes da sua licença, né, que são obrigações que vêm ligadas à sua licença. Se você não estiver cumprindo a sua licença, pode ser revogada, cassada e anulada, mais multa, mais MP, Ministério Público, mais Justiça Criminal. E eu preciso dessas evidências. Então, empresa de consultoria cumpriu o condicionante, ou você cumpriu o condicionante, esse documento, como se diz, salva a sua garganta. Então, você tem que ter as evidências ali, laudo fotográfico, se é análise laboratorial ou resultado das análises. Você tem que criar um compliance para você também ter análises feitas por empresa também acreditada no sistema de metrologia da FEAM, que é o órgão, né, que cuida dessa parte. Então, o cumprimento de condicionantes, assim como a licença válida, né, é algo que a fiscalização vai bater de pronto, né, além dessa questão postural aí de organização interna da empresa. Como eu disse, né, visual é a primeira coisa que o fiscal vê. Não ter disposto os documentos que possam expor a empresa em risco, né, eu não posso, novamente falando, colocar ali minhas atas, né, que tratam ali dos meus pormenores de fácil acesso, né, para fiscalização, porque, por óbvio, eu preciso, né, isso faz parte do compliance da empresa, que ela tenha isso como um documento estratégico para que ela esteja ali corrigindo diuturnamente, mas não é porque eu estou corrigindo diuturnamente, eu estou sendo fiscalizado, eu tenho que ficar pelada ali, né, para o meio ambiente e mostrar tudo. Então, a gente tem que ter, né, essa noção estratégica do que apresentar. Cuidar da estrutura interna, né, então, a empresa, às vezes, não está ali drenando água pluvial, está gerando ali alagamento, não tem drenagem direito, está escoando efluente da fossa, não está fazendo, né, o tratamento corretamente dos sistemas, sistema de despoeiramento, está vazando pó para todo lado, gerando impacto na vizinhança. Então, esse momento pré-fiscalização é um momento também para a gente trabalhar com o setor de manutenção, chamando essas pessoas para colaborar e corrigir, né, esses sistemas internos e estrutura interna, para que a gente, né, ao fiscal chegar, ele veja que a gente tem esse mínimo organizado em termos de estrutura, né, a disposição dos resíduos entra nessa questão estrutural, né, porque ela, como eu disse, a baía de resíduos, apesar de ser meio negligenciada por muitas empresas, ela precisa existir, né? Assim como os lixinhos lá que eu falei, que fica nos 4 cantos da empresa, né? Precisam ser sanados isso. E se eu quero ter um local para reutilização de material, eu crio, então, um sistema ali, né? Um local, um galpão, um puxadinho, né, uma estrutura ali mínima para condicionar esse material, um almoxarifado, por exemplo, de produtos de refúgio, onde vão ser reutilizados no processo, mas estarão devidamente organizados.
E as empresas, né, gente, que são dispensadas de licenciamento, por exemplo, vou citar o exemplo aí mais comum nosso aqui na região, a indústria de estofado, que faz sofá, ela é dispensada de licenciamento, ela não está mais no rol de atividades licenciáveis no estado de Minas. Porém, ela tem obrigações a cumprir, tal qual uma grande. O volume de informação dela que vai ser menor. Né? Então, muito cuidado aí as empresas dispensadas do licenciamento. Na preservação ambiental, o que eles vão olhar? Né? Poluição de qualquer natureza, como eu disse, se a sua fossa está funcionando direitinho, se ela não está vazando, se você não tem ali óleo, se você não tem tambor ali destampado no tempo, com risco de cair tinta, verniz, qualquer coisa, sangue, né, ou materiais hospitalares para algumas atividades. Então, poluição de qualquer natureza é aquela que impacta o ar, a água, o solo, né, ou pessoas. Proteção de cursos d'água, né, então, muitas vezes a gente vê acumulação de lixo ou resíduos, né, em áreas de APP, áreas de preservação permanente, né, com rios até 10 metros, que é a maioria, né, córregos. Ah, mas é um esgoto a céu aberto. Para o órgão ambiental, ele é um curso d'água. Límpido, dá até para beber. Então, o órgão, ele não distingue, né? Então, você não pode também ficar desavisado com relação a isso. Então, retire materiais que estão sendo estocados em beirada de córrego. Não façam obras em beirada de córrego, né? Sem a devida licença, porque isso vai ser pedido, né? A dimensão da sua empresa em relação a curso d'água e em relação a APPs vai ser fiscalizada também nesse momento. Então, essas intervenções, antes delas acontecerem, elas precisam estar documentadas e autorizadas, senão você vai cair ali no licenciamento corretivo e algumas empresas, gente, chegam a ser exigido ERIMA, a depender da intervenção que foi feita, porque às vezes não é só intervenção em APP, é intervenção em APP com supressão de vegetação, né? E tudo isso tem que ser aprovado previamente à execução. Então, imagine um empreendimento minerário, onde você quer fazer uma expansão da sua frente de lavra. Ah, mas eu tenho aqui, eu vou abrir uma estrada interna aqui, eu preciso tirar essas 3, 4, 5 árvores que estão aqui, né? Então, geralmente, né, o dono da empresa é igual marido traído, é o último a saber, porque ele não está participando ativamente das decisões, né, da equipe de operações, ou não está trazendo a gestão ambiental para essa cadeira tão importante na organização e gestão estratégica da empresa. Uso de recursos naturais sem a devida licença, como eu disse, né, setores de compra aí, principalmente, almoxarifado, precisam entender que produtos oriundos da flora e fauna precisam ser certificados, precisam ter licença para que essa pessoa te venda. Ah, mas eu não tenho nota. Nota fiscal é uma questão tributária, não estou falando de nota fiscal. Eu estou falando de licença ambiental para te vender aquela madeira nativa, licença ambiental para te vender aquele extrato ali de, sei lá, de papoula, de uma determinada vegetação que ele está te vendendo, que ela, por exemplo, pode estar ali numa lista CITES, né, que é a lista internacional de espécies ameaçadas de extinção. Então, tudo isso, né, faz parte do compliance. E toda a cadeia, né, a estrutura organizacional da empresa precisa estar aculturada, cada uma no seu lugar, entendendo qual que é o papel de cada um. Preservação da fauna, muitas vezes eu posso ter, por exemplo, atividades, né, de silvicultura, que são as atividades, né, eu tenho eucalipto, a gente serraria e a gente faz não só o desdobramento da madeira, mas a gente também vai lá e derruba a madeira. Então, eu preciso observar se naquela região, né, eu tenho animais endêmicos daquela região que necessitam, por exemplo, serem preservados, ou pior, eu posso estar numa unidade de conservação, fazendo a minha atividade, sem aprovação e anuência da unidade de conservação. As APAs municipais, né, por exemplo, citar o exemplo de Ibitipoca, né, Ibitipoca tem uma área, né, de grande porte, um dos donos dela tem uma área que é 4 vezes a área do parque. Ali é uma unidade de conservação, dentro da lei do SNUC, né, do Sistema de Unidade de Conservação,
E ali nós temos, né, várias questões ligadas à preservação, não só florestal, mas a preservação da fauna. E eles estavam tendo um impacto, por exemplo, a comunidade de Bitipoca estava tendo um problema, porque os cachorros da cidade estavam invadindo a mata durante a madrugada e matando animais silvestres. Né? Então, virou um problema público, de ordem pública, né? Porque eram cachorros de rua. Mas olha como a coisa é sensível, né? E às vezes você está aqui, o Ubá tem uma APA, Senador Firmino tem uma APA, a maioria dos municípios tem uma área de preservação ambiental, até porque isso contabiliza para o dinheiro que vem do ICMS ecológico. Então, né, muito cuidado se a sua empresa tiver, né, em alguma unidade de conservação, de uso restrito ou uso alternativo, né, você vai precisar da anuência desse órgão e preservar, obviamente, fauna e flora daquela região. Certificações diversas, né, muitas empresas têm motosserra, então ela tem um certificado específico para isso, então se for pego uma motosserra dentro da sua empresa, não, a gente usou só para cortar umas árvores aqui, não tá, mas cadê seu certificado de possuidor, junto ao IEF, que é o órgão que administra, né, o porte de motosserra em Minas. Tratores e máquinas, atividade de loteamento, construtoras, né, então eu tenho certificações diversas também que vão ser observadas no momento dessa fiscalização. Disposição de efluentes e resíduos, né, sem a contenção, então a área precisa estar impermeabilizada, eu preciso ter, por exemplo, quem gera efluente sanitário, se tem gente, gera resíduo de banheiro e de cozinha, então eu preciso ter os devidos sistemas, né, de tratamento desse efluente sanitário. Se for um resíduo industrial, eu preciso ter o sistema de tratamento de resíduo industrial, ou conter ele e mandar para uma empresa certificada destinar. O BAL, o Polo Moveleiro, por exemplo, passou por um processo há um tempo atrás, né, onde ficava-se muito caro criar o seu sistema próprio de tratamento, até porque as análises laboratoriais acabavam não trazendo resultado satisfatório do tratamento, né, que era feito, então criou-se a opção de fazer o sistema de circuito fechado, onde eles colocavam um aditivo, aquela água ali da borra, ela consolidava, né, aquele resto de thinner, de tinta e verniz, e aquele efluente ali, né, com aquele sólido, ele era colocado em bombonas, num local impermeabilizado, devidamente contido, porque lembrando, né, gente, o órgão ambiental imagina que vai cair um meteoro, vai explodir tudo e vai voar resíduo para todo lado, e efluente contaminante. Então, a gente precisa demonstrar, né, essa preservação também com relação a resíduos e efluentes dentro da empresa. A gente tem aqui algumas cartilhas que o órgão ambiental criou, né, para esse processo da FAP 2024. Eu extraí aqui algumas perguntas, né, dentre elas, as mais interessantes eu coloquei aqui. Sou obrigada a receber fiscalização? Sim. A partir do momento, lembra lá, seu CNPJ está lá na Receita Federal, na Junta Comercial, você pode ser fiscalizado a qualquer momento. Em especial se você estiver na lista da FAP, né? Então, quem quiser, depois do evento, uma consulta para entender se a sua empresa está cadastrada ou não, a gente faz essa consulta para você sem custo nenhum e te orienta especificamente sobre o seu caso, né? Então, não tem porta fechada para fiscal. Então, mas essa área aqui, só o gerente tem a chave. Então, você já prepara a chave aí, já deixa com o zelador, porque o fiscal vai querer, e se você não abrir, ele vai arrombar. Por isso que a Polícia Ambiental está envolvida, porque ela tem poder de fogo, lembra, né? Foi incluída a Polícia Militar Ambiental no processo de fiscalização por conta disso, né? O histórico do porquê é isso. Muitas vezes o fiscal do órgão ambiental chegava lá com a pranchetinha dele, o cara falava assim, pula para dentro, vamos ver se você é homem. Né? Então, começou a se criar o quê? Uma resistência, porque o fiscal, coitado, ele está ali com a prancheta dele para fazer o trabalho dele. A polícia já chega armada, ela já tem um poder ostensivo muito maior, né? Então, não tem porta fechada para o fiscal. Se ele quiser levar o computador, ele vai levar. Se ele quiser levar os seus documentos todos que se apresentar, ele vai levar. Se ele quiser abrir todas as gavetas do seu administrativo para ver tudo que você tem, ele vai abrir.
Então, infelizmente, né, assim funciona. Como identificar os agentes fiscalizadores do órgão ambiental? É importante dizer, né, porque assim como qualquer lugar do mundo, pode haver também pessoas que vão se utilizar aí da condição de fiscal e não são, né? Então, peçam ali o crachá, o MASP da pessoa, a identificação, né? Se for o caso, liga para a consultoria, né? É interessante que a consultoria esteja participando do processo fiscalizatório, porque, por óbvio, né, quem vai ter as informações mais assertivas para passar, né, e tem, óbvio, a expertise de enfrentar uma fiscalização, né, então você pode também solicitar aos agentes a apresentação do crachá, identidade funcional, né, o MASP dele ali, ou até ligar para o órgão ambiental se você tiver alguma dúvida, né, não deixar também qualquer um entrar dentro da sua empresa. É preciso designar um funcionário para acompanhar as atividades? Claro, né? Por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui de mentorar vocês, para que vocês entendam que, tendo esse processo, quem vai estar lá no front são seus colaboradores, ou são vocês colaboradores, né? Eu não sei o público que está aqui hoje com a gente, quem são realmente, né? Se são só donos de empresas, se são colaboradores, se são profissionais da área. Mas sim, né, as pessoas-chave precisam estar ambientadas e avisadas para que esse momento vai acontecer. Toda a documentação ambiental deve permanecer disponível para o agente de fiscalização, com as ressalvas que eu já citei aqui. Em que consiste a ação da fiscalização, né? Eles literalmente entram no local, permeiam sua empresa de canto a canto, toda a extensão do empreendimento. A fiscalização gera um auto de fiscalização, que é como se fosse ali a ata, né? A ata que documenta o ato fiscalizatório deles. Então, você pode ler esse auto de fiscalização. Se ele não foi emitido na hora, eles vão enviar ele para você, né, por correios ou por e-mail. A gente não sabe exatamente, aqui na cartilha fala que eles vão enviar por via postal, por carta registrada. E aí entra uma outra questão também, muitos cartões CNPJ das empresas, gente, estão com e-mail do contador e telefone do contador. Então, já fica aí um outro pulo do gato. Analisar o cartão CNPJ seus na Receita Federal para verificar quais são os dados de contato que estão lá. Já existe uma lei que fala, né, que agora mandou para o e-mail que está ali no seu cartão CNPJ, tentou falar no telefone ali, não conseguiu, ou mandou para o seu contador, ele não te avisou, o problema é seu. Você vai pagar do mesmo jeito e não tem história. Então, né, passa a ser algo aí também, uma dica de ouro aí para as empresas fazerem, né, essa adaptação e essa correção nos cartões CNPJ da empresa. Porque, por óbvio, os órgãos utilizam ele como os contatos ali de e-mail e telefone. Eu sou obrigada a assinar o auto de infração? Não, não é obrigado, né? Sugere-se que, inclusive, se tiver inconsistências ou questões que não foram bem debatidas internamente, né? Nós tivemos um processo aí, há alguns anos atrás, com relação à fiscalização da madeira, né? Muitos fiscais entraram, olharam, não sabia nem se aquela madeira era nativa ou não, já lavraram o auto de infração e você que lute, né? Sem respeitar, inclusive, o duplo grau de jurisdição. Então, nós temos norma, né? A Lei Complementar 126 de 2006, ela fala que pequenas e médias empresas têm direito ao duplo grau de fiscalização. Então, não pode o agente fiscal multar de pronto, a não ser que, óbvio, gente, aí você pode ser até preso, né? Se for pego ali uma poluição pontual, né? Pegar você ali jogando um efluente, um óleo, qualquer contaminante num córrego, né? Ou uma fossa negra ali jogando, né? A gente sabe, né, ao longo aí da carreira, tem gente que não quer pagar para destinar, por exemplo, efluente de cabines de pintura, por exemplo, né? Ou empresas do ramo de laticínios, né? Ou do ramo de cachaçaria, lançando aqueles efluentes ali, o vinhoto, ou aquele resíduo ali com água, né? E resíduo ali lácteo, dentro de córrego. Então,
com relação a isso, né, não tem nem o que se falar. É uma poluição pontual, você pode sair até preso. Mas com relação às questões, né, da fiscalização em si, existem alguns benefícios que a lei da microempresa fornece, né, às microempresas e empresas de pequeno porte, as EPPs. E recebi apenas um auto de fiscalização. Parabéns, quer dizer que você não foi multado, né? Então, o auto de fiscalização, como eu disse, é a ata do ato fiscalizatório daquele órgão ou daquela operação que foi na sua empresa. E se eu receber o auto de infração, eu posso pagar a multa, o que não deixa de acontecer o envio para a polícia e não deixa de acontecer o envio para o Ministério Público, né? Lembra das três esferas, né? A responsabilidade tríade no direito ambiental. Uma vez multado, vai uma cópia, né? O órgão tem a cópia do auto, você paga ou não, ou defende, faz defesa do auto de infração, vai uma cópia para o Ministério Público para apurar dano e as irregularidades e a devida correção, e vai uma cópia para a polícia, se for um crime federal, né? Como aqueles que são ligados a IBAMA, madeira nativa, geralmente cai para a Justiça Federal, ou Justiça Comum Estadual, ou pequenas causas criminal, né, a depender do crime que foi capitulado. Aqueles com pena máxima em abstrato até 2 anos, eles caem para o Juizado Especial Criminal. Com pena máxima abstrata acima de 2 anos, caem ali para a Justiça Criminal Comum, né. Então, falando sobre a defesa, né, de auto de infração, o órgão orienta que é facultativo, ou seja, é opcional o advogado fazer defesa, né? Muita gente utiliza, né, o engenheiro, às vezes até ganha, né? Mas o ideal é que você tenha essa equipe complementar e multidisciplinar, jurídica e ambiental atuando junto, né? Então, sugere-se que sim, para você fazer uma defesa, um recurso, né? Sendo defesa primeira instância, recurso segunda instância. Então, é sugerido que você tenha, sim, um advogado especialista atuando, e o Grupo Legalizar também pode ajudar nesse aspecto. Né? Os protocolos, então, se você tiver dentro desse auto de fiscalização algum ponto, né, que ficou ali obscuro para o órgão ambiental, ou que ele te deu um prazo, te notificou ali para fazer um cumprimento, ou mesmo te emitir um auto de infração apenas com uma advertência, ele vai designar um prazo para você cumprir, e esse prazo precisa ser, né, dentro desse prazo, você precisa promover regularização ou ajuste daquilo que foi solicitado. E você vai formalizar lá no órgão ambiental, vai ter, né, precisa ter esse protocolo, porque amanhã ou depois, se a fiscalização voltar, ou emitir um auto de infração falando que você não cumpriu a notificação ou advertência, você tem como provar que você recorreu, que você fez a defesa. Foi aplicada penalidade de suspensão embargo, e aqui eu chamo atenção, né, quando a gente tem obrigação de fazer, além do auto de infração, além da multa simples ou multa diária, né, quando eu tenho uma ordem do órgão, que eu não posso mais funcionar, que minha atividade está embargada ou está suspensa, se eu promovo a continuidade das atividades, eu vou receber uma outra multa por descumprimento do embargo, e não é incomum, tá, pessoal? Principalmente quando existem obras em APP, o órgão pode, né, você pode até discutir com o órgão na hora, olha, você embarga só essa atividade aqui, isolada, você não pode embargar a minha empresa inteira, porque eu estou intervindo aqui em APP, construindo um banheiro, por exemplo. Você pode embargar o banheiro, a minha obra, mas não a minha atividade em si. Então, tomar muito cuidado com isso, por isso que o técnico precisa estar junto com o jurídico para poder analisar, né, esses autos de infração e autos de fiscalização que forem emitidos. E, óbvio, né, você ficar ligado nessa questão do descumprimento de ordem de embargo, né? Ah, vou continuar minha obra. Aí, no outro dia, pum, outra multa de novo. Seu vizinho, né, te denuncia, fica sabendo, já não gosta da sua atividade, você está gerando ali barulho, você está gerando ali pó para a casa dele ou para a atividade dele, ele vai lá, te denuncia, você vai receber uma outra multa indesejada aí.
Foi aplicada a penalidade de apreensão de bens no auto de infração e fiquei como depositário fiel. Lembrando, né, gente, que assim como a pensão alimentícia, a única prisão civil que existe é do depositário fiel. Então, chegou lá no seu empreendimento, pegou sua motosserra, te multou, te apreendeu, mas falou assim, olha, eu não vou levar essa motosserra, não, vou deixá-la com você, estou lavrando o auto de infração aqui de fiscalização, te deixando como depositário fiel do bem, da motosserra, e aí você vai, vende a motosserra, não regulariza, ou não dá notícia para o órgão, né? O órgão pode pegar aquela ordem, né? E pode até cobrar aí que você seja preso por ser o depositário infiel, ou seja, você não zelou por aquele bem que ele deixou depositado com você. Isso ocorre muito com tarrafa, rede, pessoas que fazem caça, né, de alguma maneira, madeira apreendida, maquinário apreendido, né, a pessoa vai estar nem aí, mete bronca, vende, termina a atividade, daqui a pouco você está sendo processado, ou seja, aquilo cascateia para outras irregularidades, né? Então, precisa de ser orientado como que vai ser o encaminhamento disso, se você quiser parar com aquela atividade e, né, se desfazer daquele bem que você é depositário fiel. Alguma pergunta, pessoal? É muito teórico, né? E eu vou metendo bronca aqui. Tem uma pergunta sobre a parte de regularização, né? A Michelle perguntou como que está nesse procedendo essa parte de renovação das licenças, porque muitas, né, que ela está vendo estão sem licença, não estão sendo renovadas. Alguns motivos, né? Primeiro, o sistema ambiental brasileiro ele é extremamente burocrático. A empresa pode estar sem dinheiro, a empresa pode estar desavisada e mal orientada pela consultoria, ou ela simplesmente parou de executar aquela atividade, né? E aí o ônus pela sua inércia vai vir, mais dia ou menos dia, né? Então não dá para convencer nenhuma empresa, gente, a regularizar. A gente sabe que é maçante, que é custoso, que faltam profissionais qualificados para dar as soluções corretas, mais baratas, mais viáveis, mas infelizmente, né, se você quer operar uma atividade no Brasil, em especial Minas Gerais, né, que o enfoque hoje é a legislação de Minas, você precisa regularizar. Então, muitos municípios hoje têm o licenciamento municipal, né, então a gente achou que seria uma solução, mas eu percebo, né, que passou a ser ainda mais burocrático, porque, dado o conhecimento dos servidores do órgão ambiental estadual, a gente percebe uma carência, né, de conhecimento técnico mesmo, jurídico, dos órgãos municipais, e para o órgão estadual foi ótimo, né, porque tirou um peso de um passivo de processos parados que tinham lá, mas em linhas gerais é isso, quer operar, quer abrir empresa, tem que pagar direito trabalhista, tem que fazer licença ambiental se você tem uma atividade licenciável, né? E se tiver alguma dúvida específica, né, consulta a gente faz uma verificação, a gente faz uma consulta pelas atividades do empreendimento. É bom, né, lembrar que os CNAEs, né, o Cadastro Nacional de Atividade Empresária, ele é apenas um indicativo, tá, gente, de atividade licenciável. Às vezes, quando você vai para o chão da empresa, você vê que ele tem outras atividades licenciáveis que ele não incluiu na licença, levando por base só aquilo que está ali no cartão CNPJ dele. Atividade principal é loteamento. Aí você chega lá, você tem o cara que está com estação de tratamento, é licenciável. Está construindo uma lagoa com mais de 1 hectare, virou APP. Está abrindo estrada, e gerando, né, áreas acessórias que ultrapassam os limites da dispensa ou da licença simplificada, então nada substitui uma visita em loco, né? Então você pode até fazer alguns pedaços da gestão ambiental de forma remota ou sem ir a campo, mas a maioria das empresas devem primar pelo investimento de um profissional qualificado em campo para que ele consiga, né, ter esse conhecimento amplo sobre quais atividades reais são desenvolvidas ali dentro. Porque às vezes ela é licenciável, não está no seu CNAE, é uma atividade secundária, na verdade, às vezes não é nem atividade secundária.
É uma atividade licenciável que você nem sabe o que é, né? Então, ninguém é obrigado a saber tudo, como diz uma cliente minha. A gente não sabe, não, minha filha, mas paga para quem sabe. Então, o ideal é que a gente vá a campo, né, e consiga determinar aí, fazer essa simulação do licenciamento dentro da perspectiva da realidade da empresa, né? Como eu disse, na parte de advertência, né, advertência geralmente ela não é multa simples, ela pode virar multa simples se você não cumpre o prazo que foi determinado pelo órgão, né, então você não precisa pagar, não existe multa no caso de advertência, mas às vezes você tem no auto de infração 5 autuações, uma é advertência, 4 são multas, né, então uma você cumpre aquilo ali, a outra 4, ou você paga a multa ou você recorre, a depender de cada caso, né? Que a gente também, do Grupo Legalizar, tem o corpo jurídico especializado para isso. E se tiver sido lavrada uma notificação, como eu disse também, né? A notificação, ela se compara a uma advertência ali, né? Ela não está dentro de um auto de infração, mas ela pode gerar uma multa simples também, caso você não cumpra. E o proceder é regularizar o quanto antes, né? E atentar para os prazos de correção que foi otorgado pelo órgão, que ele te concedeu para você cumprir aquela irregularidade. E aí já vamos caminhando para o final, né? Dentro das conclusões, né? Vem a grande pergunta. Eu devo, se eu tiver cadastrada na lista de empresas a serem fiscalizadas, eu devo ou não cadastrar? Né? Eu acho que é uma análise individual. Eu penso muito também na gestão de risco, né? Se você souber que você está todo errado, para que você vai lá cadastrar, né? Ou também se cadastrar. Eu já tive empresas que cadastraram e nunca foram vistoriadas na FAP, até porque, né, você tem uma lista gigantesca. Então, assim, acho que é uma análise caso a caso, é sentar com o empreendedor, entender a realidade dele, vistoriar, entender como é que está o compliance, se está muito irregular, eu acho que é começar a regularizar e deixa vir o pau, né? Deixa vir a fiscalização. Se você cadastrar ou não cadastrar, está tudo errado mesmo. Então, você já sabe que o passivo existe, né? Então, a minha sugestão é essa, análise caso a caso, por isso que a gente está entregando um voucher, né, para todo mundo que está aqui, e, por favor, façam um check-in lá no Simpla, né, quem quiser o certificado, para a gente poder mandar também, para que vocês consigam, né, ter o certificado. E quem, né, manifestar o interesse, a gente vai colocar os nossos contatos aqui, o nosso QR Code, a gente vai conseguir também tirar essas dúvidas caso a caso. É a sugestão que eu dou, né? Não vou falar nem cadastre, nem que não cadastre. Eu prefiro analisar juridicamente e tecnicamente cada caso. Então, né, dentre as conclusões também que a gente chega, que a organização ao conhecimento das vulnerabilidades é, né, o principal pilar. Se você não conhece o seu calcanhar de Aquiles, os seus pormenores, as suas pendências, você não vai saber nem por onde começar a resolver e o que é prioridade. Alinhar com a equipe que está à frente, né? Designar quem é que vai estar à frente dessas fiscalizações, empoderar essas pessoas com as devidas informações, né? Pegar com a consultoria, se tiver, toda a documentação necessária para você ter aí organizado na sua empresa. É uma oportunidade, como eu disse, de você rever, né, desde a limpeza interna da empresa, a disposição do layout da empresa, verificar se você tem passivos estruturais de qualquer forma, né, e de forma prévia, você está sendo avisado, né, para que você vai esperar o órgão chegar para ele te falar o que você já está sabendo, né. Cuidado com compliance ambiental, né, lembrando em trazer a gestão ambiental para o alto nível, né, hierárquico da empresa, porque você pode ter o melhor maquinário, 350 funcionários, milhões de tecnologias. Se você não tiver licença, você não pluga a sua tomada na parede, né? E gestão de riscos, né, gente? Gestão de risco, lembrando em contratar corretamente empresas que tenham qualificação, gestão de risco, né, gerando esse compliance documental para que você esteja, né, gerando a governança necessária das informações que você precisa para apresentar, e até mesmo para fazer o seu planejamento estratégico, né? Entendendo os custos anuais que você tem de taxa, né? Muitas vezes a gente pega a empresa pagando taxa maior, né? Porque às vezes ela era EPP, ela caiu para microempresa e não houve alteração nos sistemas.
Então, você está pagando taxa maior. Ou o contrário, né? Você cresceu, está pagando taxa menor, gerando passivo. E, por último, né, evitar multas e a tríplice responsabilidade, porque se fosse só a multa, estava bom, né? É multa, Ministério Público, Justiça Criminal, você não vai ser mais réu primário, né? E lembrando, se o dono não está cuidando, ele tem que pensar que pelo menos é ele que vai lá responder o processo criminal, ele vai ser o réu no processo junto com a empresa. Ou diretoria, né, gente? Muita gente também está ali na linha de frente, quase administrando mais do que o dono, né? Acaba sendo o corresponsável aí, respondendo pelo dono também. E aí, né, eu aqui, Jéssica é a nossa CSO, né, Chief Sustainability Officer, a nossa head, né, de sustentabilidade, faz a gestão de relacionamentos com o cliente, eu e ela, né, eu como CEO do Grupo Legalizar. Se vocês quiserem aí printar ou tirar foto, já clicar aí no QR Code, né? O Grupo Legalizar está aqui à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, né? Como aí uma ferramenta mesmo, para que vocês consigam estar empoderados aí para enfrentar esse momento tão importante que é, né? Passar por uma fiscalização que você sabe que ela vai acontecer, né? Não é só porque o seu CNPJ está aberto, ela vai acontecer. Então, para os profissionais que estão aqui, né, principalmente aqueles que trabalham na área ambiental, né, a gente tem um bônus aqui. Nós criamos o Eco Academy, né, que é um processo de mentoria de carreiras profissionais para consultores independentes, freelancer. Então, se vocês quiserem, né, entrar em contato com a gente, porque a gente possa, né, também, para que você possa ser um parceiro aí, né, na captação de clientes para o Grupo Legalizar, na captação de negócios, a gente abre essa oportunidade aí também para pessoas, né, colaborarem aqui no time. A gente vai ter os treinamentos técnicos, né, tanto comerciais quanto técnicos, né, para que vocês consigam também se posicionar aí no ramo da consultoria ambiental, tá certo? Mais perguntas, pessoal? Alguém quer fazer alguma consideração? Tem alguma pergunta específica que a gente pode sanar? Que a gente pode trazer de informações para vocês? A gente se coloca à inteira disposição, tá? Para o que vocês entenderem aí que é interessante para a empresa de vocês. E muito obrigada pela presença de todos, né? Fiquei muito satisfeita. Tá, joia? Ô, Pedrão, você tá aí? Agora que eu vi que é você. Tudo jóia? Carlos, muito obrigada, consultora empresarial de grandes empreendimentos aí na nossa região, toda a equipe. Agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui, né, expondo um pouquinho do nosso conhecimento. Quer falar alguma coisa, Pedro? Você que está aí do lado do setor público, né, já há muitos anos. Abre o seu áudio, está fechado. Boa tarde, né, a todos aí. Eu queria te parabenizar, né, porque você está fazendo um grande trabalho de na região toda aí. E é um prazer participar e estar com você aí aprendendo, né? Fiquei a maior parte do tempo plugado aí na palestra, sabia que era muito importante, né? E a gente já se conhece pessoalmente também, né? Você já esteve aqui em Divinésia. Os portas também sempre estão abertos para você na hora que você precisar. E que a gente também, né? E Divinésia, gente, é um dos municípios que vocês não têm licenciamento municipal ainda, né, Pedro? Tem. Agora tem. Ah, já tem? Olha, Divinésia é um município modelo aqui na nossa região. À frente aí, sim. Pedro. Joia. Muito obrigado vocês aí, tá? Obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Tá? Então, as horas, pessoal, vamos encerrar. Ótima tarde para vocês. Lembrando, gente, beijão. Lembrando que o certificado deixa os números de contato no chat, tá? Quem quiser estar agendando também, quem quiser estar agendando, pode entrar em qualquer um dos contatos, tá? Para a gente estar agendando. E quem, por um acaso, não fez o check-in no Simpla, faça o check-in. Ou entre em contato com a gente também, se tiver alguma dúvida, tá bom? Que a gente vai estar auxiliando até para a emissão de certificados. Obrigada. Tá, joia. Obrigada, Jéssica. Um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau. Sucesso. Primo. Oi. Boa tarde. Boa tarde.
Tudo bem? Tudo bem. Vai estar gravada? Vai, a gente gravou. Eu vou colocar no YouTube, depois eu vou publicar o link. Tá Tá ótimo. joia? Tá bom. Um beijo grande. Tchau, beijo, gente. com Obrigada Deus. pela presença. Tchau, tchau. Tchau.